Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, terça-feira, dia 27 de junho de 2017, dia negativo para os principais mercados internacionais. Aqui no Brasil não foi muito diferente disso, o Ibovespa teve uma queda de 0,82%, bem próximo das oscilações externas, é verdade, mas aqui reflete as incertezas em relação ao fronte político, já que no fronte econômico, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, não tivemos grandes direcionadores, não foram divulgados dados muito relevantes nos Estados Unidos nem na Europa, e aqui no Brasil o destaque ficou por conta da nota do setor externo. Eu comento um pouco com vocês mais à frente, mas esses dados não chegaram a fazer preço, o que realmente tem trazido volatilidade para o nosso mercado e reflete-se nessa oscilação negativa do mês de junho, acumulando uma queda de 1,65%, por exemplo, o Ibovespa, é que o fronte político traz maior incerteza em relação à aprovação das reformas estruturais. Nessa semana, quarta-feira, agora amanhã, nós temos a votação, a apreciação da reforma trabalhista, mas existem alguns presságios de que a reforma da Previdência, uma importante reforma para a sustentação fiscal no Brasil, seja postergada. Isso acabou trazendo maior incerteza e maior aversão ao risco dos investidores. Isso reflete no recuo do Ibovespa hoje. Então vamos aqui direto na tela, vamos entender o movimento. Eu vou começar pela Ásia, como de praxe. Hoje o Nikkei japonês fechou numa nova alta, 0,36% hoje, enquanto que o Hang Seng de Hong Kong teve uma ligeira queda de 0,12%. O índice na China subiu 0,18%. Na Europa também prevaleceu o sinal negativo entre as principais bolsas, o FTSE inglês, por exemplo, caindo 0,17%, enquanto o CAC francês e o DAX alemão tiveram oscilações em torno de 0,7% negativo. No caso do CAC, 0,70% e do DAX, 0,78%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários também seguiram essa trajetória negativa. Dow Jones, por exemplo, recuando 0,46%, enquanto o S&P e o Nasdaq acumularam perdas de 0,81% e 1,61%. Importante dizer que todos esses movimentos de desvalorização das bolsas ocorrem a despeito de uma nova alta do petróleo. O petróleo teve a sua quarta alta consecutiva hoje, tanto na modalidade Brent quanto na modalidade WTI, mas é importante também relembrarmos que ele vinha de uma queda muito forte, então acabou não trazendo tanta força para as bolsas. E aqui o Ibovespa, como eu comentei, no dia negativo, 0,82% de desvalorização, cotado aos 61.675 pontos, portanto perdendo a marca dos 62 mil pontos, em meio ao giro financeiro mais elevado que da véspera. Ontem o giro foi mais fraco, é de praxe de segunda-feira haver um movimento menor. Hoje o giro financeiro somou 7,5 bilhões de reais e com isso na semana 0,96% de alta, influenciado pelo bom desempenho da bolsa ontem, mas no mês de junho continuamos negativos em 1,65%, reduzindo os ganhos de 2017 para apenas 2,41%. Em relação às principais maiores altas e baixas dentro do índice Ibovespa, era natural que observássemos empresas correlacionadas à commodity metálica, ou seja, o minério de ferro, haja visto que hoje ele teve uma alta muito forte no porto chinês de Qingdao hoje. Hoje, por exemplo, CSN subiu 5,7%, seguindo de perto por BRAP, Bradespar, subindo 3,1%. Vale, tanto as ações ordinárias quanto preferenciais, subindo 1,8% e 1,6%. Encerrando a nossa lista aqui, não correlato, o setor de construção civil, a Cyrela subindo 1,4%. Como eu comentei, o minério de ferro teve uma alta forte, 5,2%, terminou o dia cotado aos $59,70 a tonelada lá na China. E além disso, no caso da Vale especificamente, reflete a leitura positiva dos investidores em relação à assembleia que aconteceu hoje da empresa e é mais um passo em direção à unificação da classe das ações. Ao invés de Vale 3 e Vale 5, passaria a ser uma ação única. E com isso, os investidores teriam um índice de convergência cooperativa mais alto e o mercado reage de uma forma positiva a esse tipo de informação. E aqui a gente continua vendo a sustentação de alta das ações da Vale, é claro, hoje muito impulsionadas por essa questão do minério de ferro. Na direção contrária, as ações da Estácio continuam vivenciando bastante volatilidade. Hoje foram novamente o destaque de queda, 3,9% de desvalorização. Relembrando que amanhã haverá o encontro no CAD para a votação da fusão entre a Croton e a Estácio. Existe uma expectativa no mercado de que essa operação seja postergada por mais 30 dias, essa votação. Isso traz um pouco mais de volatilidade. O mercado fica na expectativa de se vai ou não ser aprovada essa fusão e quais serão os remédios adotados ou realmente se não passará essa fusão. E por isso a gente tem visto movimentos muito fortes entre as ações da Estácio, alguns dias figurando entre as maiores altas e outros dias já entre as maiores baixas. No caso das baixas também figuraram aqui as ações da Embraer caindo 3,5%, Suzano
3,4%. Aqui um parênteses, o dólar fechou em alta hoje, 0,4%, R$ 3,31, furando um pouco dessa correlação que as ações do setor de papel e celulose guardam com o dólar, por ser um setor tipicamente exportador, mas hoje isso acabou não sendo verdade. As ações da Suzano com uma queda mais expressiva, 3,4%, Banco do Brasil, 3,2%, encerrando aqui a nossa lista entre as maiores oscilações do índice Ibovespa, estão as ações da TIM, que caíram 3,1%. Como eu havia comentado no começo do programa, essas oscilações refletem mais a volatilidade de mercado, especificamente, do que dados econômicos propriamente ditos, já que hoje a agenda econômica foi mais fraca. O destaque ficou por conta da nota do setor externo divulgado logo pela manhã pelo Banco Central. Eu trago para vocês aqui o gráfico dos 2 últimos anos da balança de pagamentos. Agora, no mês de maio, o país reportou um superávit na conta corrente de 2,8 bilhões de reais, havia sido de 1,1 bilhão em abril e 1,2 bilhão em maio de 2016, o resultado acima do consenso de mercado, que era de 2 bilhões, e da nossa estimativa, que era de 1,8 bilhão. No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit em conta corrente recuou para 18,1 bilhões de dólares, algo em torno de 1% do PIB, versus 19,8 bilhões em abril. Então, na nossa visão, do ponto de vista fundamental, a dinâmica favorável das contas externas são um claro fator por detrás da importante depreciação do real, apesar de um cenário incerto no fronte fiscal. Entretanto, acreditamos que ainda existe um espaço para a depreciação do real. Reiteramos nossa projeção de paridade cambial em R$ 3,50 por dólar ao final desse ano, refletindo ajustes no prêmio pelo risco incorrido. Mais detalhes sobre a nota do setor externo estão contidos no nosso relatório diário de mercado. Eu recomendo a todos que tiverem oportunidade que acompanhem e façam a leitura mais detalhada desse indicador econômico que foi divulgado hoje. Para amanhã, a agenda econômica continua mais fraca. Eu te separei dados importantes que merecem ser acompanhados aqui no Brasil e no exterior. No Brasil, os dados de crédito referentes ao mês de maio, divulgados pelo Banco Central, devem trazer alguma volatilidade, possivelmente para a curva dos DIs, enquanto nos Estados Unidos serão divulgados os estoques no atacado e no varejo, ambos referentes ao mês de maio, assim como as vendas de moradias pendentes também para o mês de maio. O setor de construção civil, muito importante dentro do PIB norte-americano. Esses dados também de estoques mostram como anda o comércio, o consumo, também um componente fundamental para a economia de lá. Então, são dados que, em conjunto com dados do mercado de trabalho, por exemplo, devem reforçar a perspectiva de uma economia ainda fortalecida e, portanto, sustentariam a atividade de aperto monetário, ou seja, a elevação de juros por lá, que tem sido feita pelo FONC, o Copom de lá, desde o final do ano passado. Então, vale a pena acompanhar esses dados norte-americanos que acabam trazendo maior volatilidade. Ainda assim, é importante destacar que a agenda econômica é mais esvaziada e aqui no Brasil, como a gente tem sempre declarado, os fatores internos devem ser muito mais importantes do que fatores externos, propriamente dito, especialmente aqueles relacionados ao fronte político. Eu acho que, de uma forma geral, esses são os principais fatores do mercado de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.